Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer um pequeno massacre com vocês aqui, tá? Vou falar... Tenho bastante coisa para compartilhar com vocês. Vou tentar imprimir um ritmo um pouco mais forte aí. A gente tem bastante pouco tempo para falar. Eu vou tentar ser um pouco rápido. Por favor, me perdoem, tá? Vamos lá, então. Bom, a ideia é que lá na Concrete, da onde eu trabalho, a gente tem vários projetos rodando aplicações Android, e uma coisa que sempre aparece para a gente é a parte de testes, e em conversas com várias pessoas, a gente tem um time de 50 devs Android lá, a gente tem um time de QAs dedicados, etc., etc. A gente percebe que em mobile, assim, tudo bem que o Google não ajudou também, mas em mobile tem muita confusão sobre os conceitos, alguns conceitos importantes de teste em mobile, tá? E é por isso que eu digo que a gente precisa falar mais sobre isso, porque eu acho que há uma pequena confusão e alguns direcionamentos que eu acho que a gente precisa dar uma repensada, tá? Então, vamos lá, sou o Joe, tá? Eu trabalho na Concrete, enfim, sou o atual campeão de Street Fighter da Concrete, tá? Desafio qualquer um aqui, não tem problema. Por pouco tempo, eu quero ver, hein? Quero ver. E, enfim, eu gosto muito de Erlang e Elixir também, tá? Eu sempre falo isso, tá? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Da onde vem a ideia? Nossa, não dá para ver, né? Tá bem. Isso aqui era para ser uma parte do Eurotraining. Vocês já viram o Eurotraining do Eu, a Patroa e as Crianças? Boa. É isso aí. Porque da onde surgiu essa ideia? Como o teste era um assunto que a gente quer melhorar bastante, a gente pensou num treinamento lá interno, que a gente ainda não aplicou, mas vai acontecer, juro, que era o Android Testing Eurotraining, tá? Era o Eurotraining de testing em Android. E a gente começou a organizar o material e muito vem disso, tá? E aí a gente começa por uma definição que a gente tem lá, que teste é uma das ferramentas que a gente usa para verificar a aderência a uma implementação de software a uma dada especificação, tá? Então, teste, pessoal, quando a gente fala de teste, ela é uma de milhares de ferramentas que a gente tem para ver qualidade, tá? Isso é importante porque o esforço que a gente vai colocar em cada um dos nossos tipos de teste vai trazer um valor diferente de qualidade. A gente tem que lembrar que teste não tem que ser uma obrigação, ele tem que trazer algum valor para o desenvolvimento, tá? Vamos ver que valor que a gente vai trazer aqui. Eu quero falar sobre 2 pontos especificamente, tá? Um é uma gigantesca confusão sobre testes locais, testes instrumentados, o que é isso, o que dá para fazer de teste em mobile. E outra é unitário versus end-to-end, tá? Primeira pergunta, quem que é dev Android aqui? A pergunta mais besta de todas, né? Quem faz teste nas aplicações aqui, levanta a mão. Boa. Quem já fez algum teste instrumentado? Local? Já baixou bastante aqui a participação. Quem já fez um teste end-to-end no Android? Boa, tem umas 3 mãos levantadas aí. Legal, eu quero falar um pouco mais para a gente ver qual que é a diferença entre eles e o valor que eles trazem, tá? Então, a primeira parte é locais versus instrumentados. Isso é um desenho... Ufa, ainda bem que dá para ver. Está meio estranho, mas ainda dá para ver. Isso é uma das imagens que o Google mostra sobre a diferença de testes locais e testes instrumentados. Alguém já tinha visto esse desenho? Boa, mais 2 mãos aí. Boa. Pessoal, do lado esquerdo aqui de vocês, a gente tem testes locais, tá? Ou seja, teste local é o teste que vai rodar dentro de uma máquina virtual Java Virtual Machine, certo? Onde a gente tem lá os nossos unit tests, o nosso app code, tudo dentro do mesmo class path da nossa máquina virtual. E, em contrapartida, o teste instrumentado, esse que está na direita, ele é o teste que ele roda num emulador, ele roda num device. Calma aí, problemas técnicos. Não, pode continuar, desculpa. Ah, tá. Problemas não técnicos, tá? Então, aqui é o teste instrumentado. O teste instrumentado, repara que não é uma máquina virtual Java, tá? E não é bem um class path, aqui tem um teste APK, não é unit test. A gente vai falar sobre essas diferenças, tá? Hoje, e muita gente da comunidade Android tem feito padrões de arquitetura, tem feito milhares de coisas para evitar a direita
e ir para a esquerda. Tá? E isso é um ponto que eu queria bater na tecla. O Google fala isso também. Tá? Nada contra vocês, Google, eu gosto muito de vocês, tá? Mas a gente vai ter algumas divergências aqui hoje. Vamos lá. Qual que é a diferença de rodar um teste de um para outro? Eu vou focar em 3 diferenças aqui, principalmente, que é JVM, o runner que está executando, e o que é esse mock e esse instrumentation aqui. Tá? Vamos começar. Pessoal, fiz assim, algum exemplo de código do mais ridículo possível da face da Terra. Eu tenho uma classe aqui que chama universo, que tem um método estático, que ele é infinito ou não. E aí eu botei a resposta acadêmica aqui dentro, que talvez, né? Que é newRandom.nextBoolean. E aí eu executei, tanto lá, daquele lado, quanto desse lado. Qual que é o teste instrumentado, na esquerda ou na direita? É o teste da esquerda. Por que ele é um instrumentado, pessoal? E é importante mostrar isso. Ele é um instrumentado simplesmente por causa do runner ali em cima, né? Run with Android JUnit for 2.2. Ali é Kotlin, tá? Aqui embaixo é Java. É só para confundir a cabeça de todo mundo. E aqui na direita é um teste normal de JUnit, tá? Ok, quando eu executo esses dois e dá pau, o que vai aparecer? Tá? Isso aqui é um stack trace de erro, porque como dá new random lá, hora ele vai passar, hora não, né? O que eu dei um highlight? Isso é um stack trace, pessoal, para mostrar para vocês que esse é um teste local ou um teste instrumentado. Vocês conseguem olhar pelo stack trace, aí é um pouco mais chato, mas tem uma coisa ali que está indicando que local. E o que está indicando aqui, pessoal? Tem um pacote específico, sun.reflect. Isso aqui foi rodado numa OpenJDK. Tá? A minha VM de desenvolvimento é a OpenJDK. O que é importante, pessoal? Esse stack trace é diferente desse. Tá? Isso é um stack trace gerado pela Dalvik. Ou seja, tem coisas no meio ali que são diferentes. E o que isso indica para a gente, pessoal? O ambiente de execução do nosso código é importantíssimo. Se vocês estão fazendo muita coisa com teste local, ok, lembrem sempre do valor que isso traz para você. Tá? Alguém aqui já fez um teste local que passou e quando botou no app em produção deu pau? Levanta a mão. E como isso, pessoal? Passa o teste local? Se o teste passou, quer dizer que beleza. Tá? Não é isso. Tá? E por que não é isso, pessoal? Tem uma diferença de ambiente grande. Tá? Aqui eu tenho o Android que hoje, a partir do Android Nougat, que é o 7, ele é baseado na OpenJDK. Tá? Ou seja, a implementação do pacote java.lang do Android é baseada na implementação do OpenJDK. E antes era o Apache Harmony, que deu um processinho lá, um negócio fácil. Tá? Eles estão resolvendo, fica tranquilo. E da direita a gente tem aqui a nossa mãe Oracle cuidando agora do Javão. Tá? O Javão, que é aquele que põe o arroz com feijão das crianças na mesa. Importante conhecer o Javão. Não é porque tem Kotlin hoje que vocês vão abandonar o Java. Tá? O bytecode final, ele é bytecode Java. O Kotlin não tem uma VM. A VM dele é a VM do Java. Mas, enfim, isso é um outro assunto. O que é importante pessoal, são runtimes diferentes. E o que a gente falou que é o teste? O teste é um negócio que tem que trazer valor para o processo de qualidade, certo? O que vai executar na mão do usuário final? Ele vai executar na Java ou na Dalvik? Vai executar na Dalvik, certo? Então, vocês não podem esquecer que, por mais que tenha algumas vantagens do teste local, o valor final, o código final, ele vai estar executando em um outro runtime. Tá? E, pessoal, ser um outro runtime, ser uma Java Virtual Machine aqui, muda muita coisa. Primeiro, o bytecode, pessoal, bytecode é diferente. Tá? Vocês já viram aquele problema de multidex? Multidex existe, por exemplo, no WebLogic, quando você está subindo um WebLogic lá de servidor JVE grandão, você acha que ele tem só 65 mil classes? 65 mil métodos? O WebLogic deve ter na base de 1,5 milhão assim, de métodos, ou sei lá, estou chutando, mas assim, com certeza história. Ele não tem esse problema. E por que ele não tem? É outro bytecode. A forma como o Java lê e, mais importante, interpreta o bytecode é diferente, pessoal.
Tá? É bastante diferente. Por exemplo, na JVM, a gente tem padrões de criptografia diferente dos padrões de criptografia do Android. Tá? E aí você faz toda a sua base de testes só com testes locais, põe em produção, e o que dá errado? Dá errado só a parte do checkout lá, né, que tem criptografia no negócio, aí dá errado lá. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Lembrem do valor que tem cada um dos tipos de teste. O runtime é importantíssimo. Mesmo que o código seja da OpenJDK, agora no Android, ou seja, sejam as mesmas linhas de código de implementar o toString lá de object. Ainda assim, em runtime, durante a execução, a interpretação não tem nenhuma garantia que vai ser exatamente a mesma do que a da JVM. Tudo bem? Então, se o seu teste passa num teste local, num runtime, numa JVM, não necessariamente vai garantir que seu teste vai passar num device. Até porque, como eu acabei de falar, antes do NuGet, a gente tinha Apache Harmony e OpenJDK. Tá? Ou seja, versões diferentes do Android podem interpretar o toString diferente, porque cada um deles vai ter uma implementação diferente. Lembra disso, pessoal? Outra coisa que eu sublinhei aqui, ó, é que na JVM, quem executa o teste é o JUnit aqui, né? Quem executa aqui é o Android JUnit Runner, tá? Essa classe maravilhosa aí do pacote de suporte. Aliás, o Google errou bastante na parte de teste, tá? De novo, perdão, Google, tá? Eu sei que vocês estão me observando, estão indexando tudo que eu falo aqui, mas tudo bem. Eles criaram o Android Instrumentation Test Case, que copiava o JUnit 3, aí errou, aí fez a excelente ideia de fazer o Android Instrumentation Test Case 2, né, que assim, é para ficar bonito, mas depois eles separaram então no pacote de suporte. Pessoal, eu botei 2 exemplos aqui. O de cima, executando um teste local, exemplo de chamada, tá, bem hipotético, de como eu executaria um teste pela linha de comando. Todo mundo usa IDE hoje, né, Android Studio, yes for the win, mas é bom saber o que acontece lá embaixo para ver o valor que isso gera. Então, primeiro estou usando o JUnit Core, é o runner default do JUnit 4, para executar alguns testes aqui. Teste classe 1, teste classe... Aqui embaixo, olha a diferença, pessoal. ADB, já começou errado. Não tem Java, né? Então, ADB Shell. Estou abrindo uma sessão de Shell por SSH ou pelo protocolo da ADB. AM, Activity Manager. Instrument. Aí eu passo uma flag da hora. -W, pacote da aplicação, e o meu runner aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali em cima, a forma que eu executo o teste são completamente diferentes. Por que isso, pessoal? Aqui em cima, eu estou criando uma instância da JVM, certo? Estou botando o meu código de teste junto com o meu código de aplicação e estou botando tudo no mesmo class path para executar. Então, o meu código de teste, ele diretamente está ali batendo no mesmo class path do meu código de aplicação. O de baixo é diferente. Sempre que a gente faz um teste instrumentado, a gente tem 2 APKs. Isso é importante. O APK que a gente vai testar e o APK que tem o código de teste. O que é instrument aqui, pessoal? Instrument vem de instrumentação. E quando a gente fala instrumentação, no mundo de mobile, é comum todo mundo pensar em teste. Agora, instrumentação é um conceito da computação que não tem nada a ver com teste, tá? Nada, eu estou dando uma exageradinha aqui, que é para dar uma puxada, mas não tem a ver com teste. Tanto é que JUnit Runner estende Monitoring Instrumentation, ou seja, nada disso vem do pacote de teste ali. Né? Tudo bem que o Monitoring é de teste, porque não tem problema, mas ali, ó, Android App Instrumentation. Tá? Instrumentação não tem a ver com teste. O que é instrumentação, pessoal? Instrumentação, vou trazer a definição aqui em inglês, está meio ruim aí para ler, né? Eu vou ler para vocês, mas tudo bem, eu vou ler a versão BR Rue, tá? Versão, tradução livre, licença poética. Então, o que é instrumentação? Os programadores implementam instrumentação na forma de instruções de código que monitoram componentes específicos em um sistema. Quando uma aplicação contém código de instrumentação, ela pode ser gerenciada por uma ferramenta. Ou seja, no teste instrumentado, é isso que acontece. Nós estamos instrumentando, nós estamos monitorando e mandando comandos para a aplicação que a gente quer testar. Ou seja, a aplicação que a gente quer testar está executando no device muito mais próximo daquilo que vai ter em produção. O seu usuário vai estar executando aquilo
E aí a instrumentação ela simula como se fosse a gente tentando dar comandos para a aplicação que está executando. Tá? Então, a instrumentação não necessariamente tem a ver com testes. Por exemplo, Jacoco. Vocês já ouviram falar disso? Em português fica muito bom esse nome, né, cara? Java Code Coverage. Tá? Então, o Jacoco, o que ele faz? Ele procura se o seu código foi testado. Certo? Ele diz assim, ó, essa linha aqui foi executada num teste. Essa aqui também foi. Essa não. Como é que ele faz isso? Ele instrumenta a aplicação. Na verdade, ele instrumenta o binário, tá? Não o runtime. Então, ele vai lá em cada método e ele põe um códigozinho em cima e embaixo de cada método, de cada linha, etc., etc., para saber se passou ou não passou. Tá? Ou seja, é uma forma dele instrumentar o binário. Beleza. Então, lembrem-se, teste local não está executando como vai executar para o seu usuário final. Tá? Então, a execução é essencialmente diferente. Na instrumentação, a gente está monitorando o app, dando comandos para ele, gerenciando o app que está executando. Ou seja, ele está muito mais próximo daquilo que vai executar na mão do usuário, diferente da JVM. Tá? Então, a gente tem que ver o valor que cada um dos dois entregam. E, por último, tem a grande questão, né? Mock objects. Né? Olha ali o Roboelectric, que parece um bezerro, isso, não sei o que é um carneiro, o símbolo. E, do outro lado, é o Androidão final que está executando. Alguém aqui já usou o Roboelectric? Boa, tem mais mãos de pé aí. O que o Roboelectric faz, pessoal? Ele finge que é, né? Ele finge que é o Android, né? Ele é tipo um Android, tipo assim, né? Então, qual que é o problema de ser tipo o Android, né? Tipo não é aquela coisa de verdade, né? Ela é tipo é uma gíria paulistana, eu acho. Eu não sei se só tem paulistanos aqui, mas ele é quase, né? Meio Android, digamos assim. Então, pessoal, olha o que ele tem que fazer aqui, ó. Aqui na direita eu tenho um stackzinho, tá? Vale lembrar, assim, eu sei que Android a gente pensa em Activity, Service, Application, etc. Mas vale lembrar que o Android é tudo que tem desde o Linux kernel, uma camada de abstração de hardware, milhares de serviços e daemons que estão executando em background, enquanto sua aplicação está executando. Depois você ainda tem binders, porque tudo no Android é feito por IPC, todas as activities se comunicam por IPC, service, etc., etc., etc. E aí lá no final você tem o Application Framework, né? Que é a camada assim para noobs que nem a gente. Assim, eu sou um noobaço de Android, eu não sei fazer um driver aqui, câmera, RAW, etc. Isso tudo está abstraído para a gente. Então, a gente acha que é só a API que precisa mudar. Do outro lado, o Roboelectric, ele tem uma JVM aqui, né? Way to go, assim, beleza, manda bala. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os testes que estão usando o Roboelectric têm um valor, claro que tem, eu vou falar disso já já, mas o Roboelectric não simula uma camada de hardware, daemons. O que acontece, pessoal? Vale lembrar que Android tem tudo isso, mas nós somos o front-end, certo? E a grande dificuldade de front-end é a concorrência de recursos. Você tem uma única thread de UI, mas você tem milhares de daemons, várias threads em background. Ou seja, você tem um sistema muito complexo, com várias restrições de recursos, que você não vai conseguir simular no Roboelectric. Tá? O Roboelectric ele faz uma implementação das APIs lá do Androidão, lá em cima, para que a gente, quando execute um teste local na JVM, a gente não tome a famosa exceção de stub. Né? Ou seja, e por que stub? Tá? Porque eles não vão entregar a implementação ali, e o Android é compilado para Dalvik, não para JVM. Tá? Então, eles não podem, o código que tem na Dalvik e todos esses serviços que estão disponíveis para o Application Framework não vão estar disponíveis na JVM. Tá? Então, eles são de mentiria. De novo, vale a gente fixar essa foto aqui, que é importantíssima, tá? Que o Roboelectric é tipo o Android, assim, mas não é. Ele não é um sistema operacional. Ele é uma implementação muito importante da API, só do Application Framework lá. Tá ok? Beleza, então a gente já viu aí algumas diferenças do local e do instrumentado. Tá? Reparem, pessoal, e guardem isso. Eu não falei nada de unitário até agora. Tá? A gente vai falar disso já já. Mas qual que eu devo desenvolver? Local ou instrumentado? Claro que os dois, né?
Mas como assim? Você meteu o pau no teste local até agora, está falando mal pra caramba, não sei o quê, falou que a gente é front-end, tem concorrência, sistema operacional. É verdade, pessoal. Só que cada um deles tem as suas vantagens. Por mais que nós somos o front-end, tem uma parte do nosso código, tá, que a gente consegue isolar e testar de forma a evitar os problemas externos. Eu não preciso simular que tem um daemon de câmera, de daemon de não sei o que, etc., lá rodando em background para eu testar que, dado que eu recebi um objeto usuário, eu consigo validar alguma coisa ali, certo? Ou seja, tem uma parte do nosso código que é fundamentalmente validação de negócio, etc., 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 etc. Mas sabemos que esse não é o ideal. O ideal é que toda e qualquer regra de negócio fica onde? Longe de mim, tá? Eu estou brincando, mas assim, é para ficar no back-end, tá? A ideia é que, cara, se você faz uma conta de juros no cliente, meu amigo, você está com problemas, tá? Terá problemas porque você vai ter que replicar essa conta no iOS, vai ter que replicar essa conta em vários outros lugares, tá? E não só vai ter que replicar, a gente viu agora mesmo sobre o pipeline de distribuição de apps nativos, que não é fácil a gente fazer um deploy, certo? E ainda mais, em mobile, a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 10, 12, 72 versões em produção juntas, tá? Então, a gente tem que sempre tentar tirar o máximo de lógica do front e jogar lá no back-end, tá? O que o Google recomenda? O Google recomenda que 70% dos seus testes sejam testes locais, tá? Isso apareceu na palestra de TDD do Google, do I/O desse ano, acho que vale muito a pena assistir. E que pelo menos 30% dos seus testes sejam instrumentados, tá? Isso é uma recomendação do Google. Mas eu tenho a minha marca registrada aqui também, e essa é a minha recomendação. Por que a minha recomendação é tão chocantemente diferente aí, tá? E eu estou falando que o Google está errado. Não é isso, tá, pessoal? Pensem o seguinte, por tudo que a gente falou até agora, qual que é o teste que entrega mais valor? Aquilo que consegue barrar mais bugs para a gente. Ou seja, quais são os testes que, se passar, eu tenho mais segurança do meu processo de qualidade? Instrumentado ou local? Instrumentado está mais próximo daquilo que vai executar na mão do cliente, certo? No final das contas, o cara não vai ter uma JVM, a não ser que ele tenha um Symbian, alguma coisa que tem um Java ME lá, e aí é outro processo, tá? Mas o que vai estar na mão do cliente vai ser o device real, tá? Então, o teste que traz mais valor para a gente é o teste instrumentado, está mais próximo do cliente. Mas, óbvio que a gente sempre vai ter alguma regrinha local, então podemos testar local e por aí vai. A questão, pessoal, não olhem para isso aqui como uma regra, tá? Isso aqui não é religioso, isso aqui é algo como um direcionamento. Se a gente sabe que o direcionamento é melhor do lado do instrumentado, tentem trazer testes para o lado do instrumentado. Nós tínhamos muito problema, e o Google usa aquela outra pirâmide, porque as ferramentas de teste instrumentado eram muito ruins, como, por exemplo, Android Activity Test Case 2, por exemplo. Hoje em dia, e o Google tem botado bastante investimento nisso, além das várias soluções de device farms que existem no mercado, hoje em dia está mais prático, tanto integrar continuamente com testes instrumentados, quanto ter uma suíte de testes instrumentados mais estável, mais confiável. Isso era um grande problema antes. Hoje, nem tanto. Ainda é um problema, tá? Não estou falando que zerou, acabou, beleza, vamos embora. Mas ainda é um problema. Mas eu acho que cada vez mais tem um foco em melhorar a parte de executar os testes instrumentados. Tá ok? Então, pessoal, isso aqui é mais como um direcionamento do que uma verdade, tá? Algumas vantagens e desvantagens dos testes instrumentados. Então, como a gente falou, o ambiente de execução é mais próximo do que vai ser lá no final. No teste instrumentado, a gente não está imitando o sistema, tá? Emulando ou botando meio fake assim, no sistema. E Android é front-end, então a gente deveria testar interações, seja a nossa interação de animação, interação de clique, interação de swipe, de drag, etc., etc. A lógica deveria ficar no back-end. A desvantagem é que ele demora muito mais tempo para executar. Isso é um fato. E a gente consegue trabalhar isso com tagueamento de testes, entre outras coisas, mas ele vai demorar de uma forma geral mais.
Até hoje, ainda há alguns problemas de flakiness, ou seja, ele não é tão estável quanto a gente gostaria, mas isso aqui melhorou muito, principalmente com releases da semana passada, Expresso 3.0, com Runner 1.0, tá? Da parte de execução dos testes. E ele tem uma complexidade de setup da integração contínua pouco maior. Mas nós somos o front-end, nós estamos fazendo um app para um device, então serve de direcionamento tentar usar mais os testes instrumentados. E os testes locais, eles têm o tempo de execução, estabilidade, facilidade de setup. Tá? Ou seja, invertir. Balanceiem isso. Tá? Balanceiem sempre isso. Vale a pena a gente tentar levar para o lado do instrumentado. Tá? Como eu falei, tem algumas ferramentas aí melhorando para a gente fazer testes instrumentados, como o Test Orchestrator. Alguém já testou o Test Orchestrator aqui? Saiu no Expresso 3. O Bruno testou porque eu pedi para ele dar uma olhadinha. Mas é muito bom. Ele é uma coisa bacana. Se vocês puderem usar a versão 3.0 do plugin do Android, você consegue, inclusive, botar ele como um escopo de dependência Android Teste Útil, e ele se auto-instala no device emulador que for testar. Tá? Então, está ficando bem mais fácil da gente ter uma suite confiável de testes sem problemas. Bom, e aí vocês vão falar assim, pô, mas eu faço MVP, eu faço Clean Architecture, eu faço Model View Intent, que não é um intent do Android, é uma outra coisa, eu faço X arquitetura, que resolve todo esse problema, eu posso testar tudo local, eu não preciso do teste instrumentado, certo? Pessoal, de tudo que a gente já falou, não que eu seja contrário ao MVP, não é isso, tá? Não é que eu falo para você não usar Clean Architecture, eu tenho minhas opiniões fortes sobre o assunto, mas eu vou guardar aqui para a gente tomar um café depois. Só que eu acho que vocês precisam sempre lembrar que o que vai executar na mão do usuário é uma Dalvik, é uma art. Ou seja, vai ser um outro runtime que tem outros problemas de implementação, inclusive leaks. Né? Existem leaks de memória na implementação do Android, que os caras lançaram o Leak Canary, tiveram que fazer uma lista de leaks para ignorar lá, porque uma boa parte deles não tem o que fazer, é do sistema operacional, está lá. Então, pessoal, aí você começa a tomar um problema em produção por algo desse tipo, sendo que você tem uma suite de 972 mil testes locais e está dando bug em produção. Por quê? Usem o MVP como um padrão de arquitetura para você melhorar a organização do seu código. Agora, não usem ele como uma desculpa para só fazer testes locais. O que vai rodar em produção vai ter restrições de concorrência de recursos, de problemas muito diferentes. Tá? Então, assim, MVP não é uma desculpa de vocês fazerem testes só locais, na minha opinião. Tá? Beleza. Que é isso que a gente... Eu tinha um slide para isso, eu esqueci. É exatamente isso que eu falei. Tá? O valor do teste local é diferente do valor do teste instrumentado. Beleza, pessoal. Agora vamos entrar numa outra conversa. Né? A maioria das pessoas falam para mim assim, pô, mas eu faço teste unitário e instrumentado. Né? Ou seja, eu tenho dois tipos de teste. Eu tenho o teste unitário e aí eu tenho o meu teste instrumentado. E eu falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Local ou instrumentado são tipos de execução do teste. É o runtime, onde a gente está executando esses testes. Mas não tem nada a ver com o escopo do teste. Ah, eu posso fazer um teste unitário rodar num device? Pode, deve. Tá? Por que não? Eu posso fazer um teste instrumentado que não tenha tela? Pode. Tá? Você pode fazer um teste instrumentado, que nem o meu teste lá. Eu startei uma activity, eu fiz alguma coisa visual, não fiz nada. Eu perguntei se o universo é infinito. Vocês lembram daquele código? Então, aquilo é um teste unitário, sem nenhuma interface rodando de forma instrumentada. Pô, mas eu não preciso do Android, tá? Eu vou executar lá por quê? Justamente porque eu vou executar o meu código mais próximo daquilo que vai rodar na mão do usuário. Tá? Esse é o valor. Mas então, pessoal, a grande diferença é o que é esse unitário, então, se não é a questão de rodar local. Eu posso ter teste unitário local, teste unitário instrumentado. O que eu não posso ter? Esse unitário, ele tem que ser o quê? Um método? Agora vai dar outra polêmica, tá? Pessoal,
essa é a definição canônica aqui do unit test. Eu vou mostrar a versão BR Rue Rue, que é um teste de unidade, é um teste automatizado que executa uma unidade de trabalho do sistema. Depois verifica uma suposição sobre o comportamento daquela unidade de trabalho. Ou seja, está vendo se a gente está aderente a uma especificação, certo? E aí, quais são os tipos de unidade que a gente tem? Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é assunto ardente na comunidade de desenvolvimento de software. Vocês estão na faculdade falar isso para o professor de vocês, ele pode discordar muito de mim. Mas tudo bem, eu fiz filosofia, não fiz computação, então tenho mais licença poética. Pessoal, um teste de unidade não necessariamente precisa testar um único método de um tipo. Às vezes eu falo isso e o cara fala, então tem que testar uma classe só. Também não, pessoal, não é bem assim. O que define uma unidade não é só um método, tá? Coitado do Maico. O que define uma unidade de trabalho pode ser um método, pode ser uma classe, tá? Pode ser uma unidade de trabalho que faz sentido, e esse sentido é bem semântico, ou pode ser, no caso de front-end, né? Lembra, a gente faz front-end, a gente faz click listener, né? A gente faz esse tipo de coisa que a gente faz no dia a dia, pode ser a menor interação possível do app. E o que é a menor interação possível do app? É clique, swipe, pinch, drag, resposta de erros, às vezes, porque a gente tem que atualizar a tela, né, quando tem um erro. Um exemplo de unidade, mudança de configuração, delícia de mudança de configuração, que só ferra com a nossa vida. Durante uma mudança de configuração, eu posso ter que guardar um estado de erro, posso ter que guardar alguma outra coisa, etc, etc, etc. E eu preciso testar isso. Isso é uma interação. Tá? Eu preciso atualizar a view, dado um erro que chegou. Tenho que avisar o usuário. Então, a unidade aqui, pessoal, não necessariamente é um método, pode ser uma menor interação. Inclusive, o Expresso, no começo, lá, ele estava escrito assim, Unit Testing Interaction Framework, ou algo parecido que eu não estou lembrando de cabeça, mas é nessa ideia. Tá? Mas o Expresso pode ser usado para testar unitariamente. Tá? Unitariamente o quê? Uma interação. E, ao mesmo tempo, pessoal, que eu não falei muito ainda, o que é um teste, qual que é o contrário do unitário para a gente? Seria um teste end-to-end, tá? Um teste funcional que faz um caso de uso completo. Dado que eu estou logado, por exemplo, e eu ponho um item no carrinho e aperto o botão de checkout, eu consigo ver as opções de pagamento, vamos supor. Tá? Vocês já ouviram falar de gherkin, essa palavra meio mágica aqui? Parece, sei lá, Klingon. Gherkin é uma ferramenta para a gente escrever testes funcionais, testes end-to-end, testes de behavior. Tá? Então, o que eu estou contrastando aqui, principalmente, de novo, não levem isso religiosamente, tá? Isso aqui são direcionamentos, os testes unitários, o oposto do unitário é o teste de caso de uso, é o teste escrito normalmente em Gherkin, que eles normalmente são black box, ou seja, você não precisa conhecer a implementação da classe, tá? Vocês não precisam saber como que é feito o click listener ou não. Você simplesmente verifica o comportamento do uso. Tá? Então, muita gente... E isso é uma coisa que a gente faz bastante na Concrete, de uma forma geral, nos nossos times. A gente escreve gherkins e automatiza. O gherkin é aquela linguagem que, dado que, quando, não sei o quê, então deve aparecer tal coisa. Tá? E a gente chama isso... A gente não, né? A gente é copião, né? Mas a gente chama isso de documentação viva, documentação executável. Tá? Ou seja, os casos de uso da sua aplicação são executáveis e verificáveis. Tá? Isso é uma outra camada de qualidade. Inicialmente, eu vou lá, faço a feature localmente, derreto os teclados lá, faço todos os meus click listener lá, beleza? E aí eu vou verificar em unidade de interação que o meu código está aderente a uma especificação visual, uma especificação X, certo? Depois, nós temos um QA no nosso time, e o QA ele vai pegar o caso de uso e vai automatizar tanto para o canal Android quanto para o canal iOS, e vai ter uma garantia de verificação numa outra camada, uma camada de aderência com o que o stakeholder está pedindo. Tá? Então, o teste end-to-end ele tem um outro foco. Eu posso fazer um teste end-to-end local? Meio difícil, né? Porque você não vai ter interface. Né? E nós somos front-end. O caso de uso sem interface ficaria complicado para o lado de mobile.
Mas eu posso fazer um teste end-to-end com Expresso? Posso. Eu logo, eu ponho o item no carrinho, eu verifico que estão lá. Aí não seria tão black box assim, mas é possível. O que eu quero mostrar para vocês é que unitário e end-to-end é uma coisa, local e instrumentado é outra coisa. São outro tipo de classificação. Tá? Beleza, isso aqui é um exemplo de Gherkin, bonitinho, né? Eu não sei por que todos os exemplos de Dagger, de injeção de dependência, de Gherkin fala de uma máquina de café. Acho que nós, desenvolvedores, somos bons consumidores de café, tá? Eu sei que eu sou. Então, beleza, pessoal. E aí? Eu, Dev Android, qual que eu devo desenvolver? Vocês já sabem a resposta, né? Tchananã! Será? Tchananã! Será que eu tenho que desenvolver os dois? Pessoal, normalmente o que a gente faz lá na Concrete nos nossos times, tá? Pode desenvolver os dois, claro que pode. Nunca vai ter barreiras, assim, meu escopo é só até aqui. A gente acredita em times ágeis, que se ajudam em todas as tarefas, né? Mas, normalmente, os devs, na Concrete, eles se preocupam com os testes unitários, seja locais ou instrumentados, e nós temos QAs que estão mais próximo do PO, mais próximo do designer, escrevendo o caso de uso antes da gente começar a fazer as features, para garantir que há uma integridade entre os canais, tanto Android quanto iOS, etc., ele vai, normalmente, escrever os testes end-to-end. Tá? E ele vai fazer vários testes, pode fazer teste de API, de estresse, etc., etc., etc. O QA usa o teste end-to-end como uma ferramenta para garantir a aderência ao Gherkin, ao caso de uso lá, da aplicação. Certo? Então, beleza, pessoal. Só para terminar rapidinho, eu tenho algumas ferramentas de testes que a gente já falou. Pessoal, normalmente, testes de interação, testes instrumentados unitários de interação, olha como eu estou refinando o negócio, a gente usa o Expresso, que hoje é a ferramenta que o Google tem mantido, e eles são muito bons nisso, tá? Tem melhorado bastante. Essa versão 3.0 aí demorou 1 ano e meio para ser lançada depois da 2.2, ficou um tempão na 2.2, e eu acho que ficou muito boa. E entrou várias coisas, como testes de acessibilidade aqui, tá? Vale a pena a gente automatizar esses testes também. Entrou... Eles separaram o idle resource, ficou muito boa, eu recomendo bastante. Outro é o Test Orchestrator. Tá? O Android Test Orchestrator, que é só para o Android Gradle 3.0, a gente consegue hoje botar essa opção aqui, ó, Execution, Android Test Orchestrator, e eu ponho esse escopo de dependência, Android Test Útil, ponho lá. O que ele vai fazer? Esse escopo ele vai pegar o APK do Test Orchestrator, tá? Que ele funciona um pouquinho diferente daquele desenho que eu mostrei lá do teste instrumentado, que ele resolve um problema de flakiness. Lembra que um problema do instrumentado é que ele não é tão confiável? E como é que ele resolve isso? Ele põe uma outra aplicação, tá? Aqui, ó, tem um PID, é um processo no Android, ali é outro, tá? E ele vai iniciando o APK de teste, né? Ou seja, ele vai criando aquele PID ali de cima para cada um dos testes que a gente tem. Ele consegue isolar a execução completa. Tanto é que acontece uma coisa que, se dá pau, ele continua a switch. Vamos supor que você fez um throw new runtime exception lá no seu teste instrumentado. Se você fez isso, ele vai matar o processo, porque hoje é tudo um processo só, né? Aquele desenho lá do começo. Então, com o Orchestrator, ele consegue separar, e com esse escopo de dependência, o Android Test Útil, ele instala o Orchestrator sozinho. Tá? Você não precisa ficar instalando no device, instalando no emulador. Então, esse cara é muito legal. Roboelectric, como eu já falei, mas lembrando, pessoal, que o Roboelectric ele é para nos ajudar com testes locais, lembrando o valor que o teste local tem. Tá? O teste local é muito importante também. Muitas vezes a gente não consegue ter um device farm, não consegue ter, etc., etc. Aí o teste local vai ser necessário e o Roboelectric vai ajudar com isso. Tá? Lembrando que, por exemplo, tem várias abordagens. Tem muitas empresas grandes que só fazem teste local, e tem muitas empresas grandes que só fazem instrumentado com emulador, por exemplo. O LinkedIn é uma empresa que foca muito a suíte de testes deles em emuladores. Tá? Tem que saber que o emulador também não é o device final, também tem um valor de teste diferente, mas é importante que a gente consiga manipular o emulador um pouco melhor. Tá? E, só para falar uma ferramenta que não tem nada a ver aqui, que serve tanto para teste local quanto teste instrumentado, que é uma lib da Concrete que a gente mantém para ajudar a fazer fixtures, ou seja, para a gente ter fakes. A gente acredita que com um fake do servidor, você não precisa mocar o seu call stack.
Você consegue ter o call stack mais próximo daquilo que vai executar na mão do seu usuário. A única coisa é que você vai mudar o URL, em vez de apontar para a API, você aponta para um mock web server que tem regras de assertion ali no meio, e aí você consegue codar suas dependências tranquilamente. Tá? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Muito obrigado. Bom, terminei com 15 segundos faltando. Ninguém acreditou que eu ia conseguir. cara, presente nosso para você. Valeu.